Começando mais um Conexões ABIHSC, diretamente do Encantos Pro Hotel, 36ª edição. E agora falando com esse trio fantástico aqui, que trouxe toda uma vivência sobre marketing, um painel com foco em storytelling, como contar histórias, como conectar com as pessoas para vender mais. Então, é vender sem vender, contando histórias. E para conversar com a gente, nós temos aqui a Danisa Virmon, a Danisa, que é diretora comercial do Grupo Vila do Farol, em Bombinhas. Temos também o Antônio Coradini, do Fazenda Parque Hotel, que é uma referência em hospitalidade familiar. E temos a Fabiola Moreira, responsável pelas estratégias de marketing do Costão do Santinho, aqui de Florianópolis. Então, 3 cases de sucesso, compartilhando o que eles fazem para vender mais e encantar os clientes dentro do digital e do offline também, né? Afinal de contas, quando a gente conta a história, a gente conta em todos os formatos. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast da BIH. Vamos começar aqui pela Danisa? Podemos começar. Bom dia. Nossa diretora também comercial, né, Danisa? É isso aí, da entidade, é muito legal. Danisa, conta pra gente um pouquinho o que é esse tema. Não é sobre vender quartos, é sobre contar histórias. Esse é um tema muito provocativo, né? Porque histórias conectam, né? Não é de agora, é histórico, é bíblico, né? Que as histórias são contadas através de metáforas. E metáforas são histórias bem contadas. Então, é você buscar não vender um quarto, né? Nós lá nos hotéis, nós buscamos vender um estado emocional, né? Com o conceito de que o hóspede vem para comprar uma estadia, mas ele sai transformado das nossas hospedagens. Então, cada hospedagem é uma história diferente, é uma história que a gente busca se conectar, se complementar com a nossa história. E tem saído boas conversas, boas histórias do nosso empreendimento. Opa, e será que a gente vai conhecer algumas histórias assim? Afinal de contas, quem vive o dia a dia da operação tem muitas histórias para contar, né? Conta pra gente alguma história, Antônio, e a principal história que a gente tem que contar para atrair mais hóspedes. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de falarmos, né? Continuidade aí nesse grande evento. Eu acho que o mais importante é você conseguir mostrar, né, toda essa essência, todo esse trabalho, essa entrega para o teu hóspede, né? A gente sempre fala assim que o hóspede ele tem que até uma das nossas próximas campanhas criar memórias positivas. Então vai muito o que a Danisa comentou aqui agora, é a gente não só vender o quarto, é a gente provocar nele essa coisa do que eu estou vendendo uma experiência, uma expectativa, né? Então, um exemplo que você comentou, né? Eu acho que vai muito, quando o Fazenda ele começou a trabalhar muito o aspecto da magia, do encantamento. Eu acho que a grande virada de chave para nós, de provocar essas experiências, que não é só vender o quarto, foi quando a gente começou a trabalhar as tematizações no Fazenda. Não os pacotes temáticos, mas as decorações. Eu acho que é o grande case de sucesso nosso, a virada de chave, uma delas, né, foi quando a gente começou a provocar essa experiência no mercado, sabe? Então, os pacotes de Natal, então todo o hotel se transforma, né? Tem um caso muito engraçado, que nós temos um grande parceiro que levava muito grupo de São Paulo para Fazenda, e ela foi conhecer o nosso pacote de Natal. E o hotel estava mágico, estava lindo, decorado de Natal, e ela começou a postar foto, vídeo, e nos comentários era: onde fica esse hotel em Gramado? Olha! E foi tão engraçado que ela foi fazer uma visita técnica em Natal, e ela, na época do Natal ali, e ela disse: Antônio, eu tô com uma ideia. Ela disse: eu vou criar um produto, é a Pompitura, um clientão de São Paulo que trazia muitos grupos, e ela disse: eu vou criar um produto na primeira semana de dezembro, chamado Encantos de Natal. Ela praticamente fechou o hotel todo, na época 250 apartamentos, e nós, com a autorização dela, esse pacote existe até hoje, no segundo domingo de dezembro.
Então, ela poderia simplesmente colocar lá o preço do apartamento. Não, ela não mostrou nada, ela não falou valores, ela mostrou o que o hotel estava entregando naquele momento, qual era a experiência, né? Que era magia, era neve artificial. E os comentários eram, onde fica isso em Gramado, onde fica isso em Canela, e a gente... Dali veio uma ideia e transformou no pacote. E a gente está aqui em Santa Catarina. E a gente está em Santa Catarina, justamente. Mostrando que Santa Catarina também tem neve, viu? Também tem neve em dezembro. Em dezembro também é super bem decorada. Mas é justamente isso, são as histórias, né, que fazem parte da nossa vida e que a gente quer compartilhar com outras pessoas e inspirar. Fabiola, e conta pra gente o Costão, né? Uma referência também aqui, não só para Florianópolis, mas a nível de resort já premiadíssimo. Quais são as novidades aí na área de marketing para manter o empreendimento, que é gigantesco, né? Com essa operação o ano inteiro? Bom, eu fiquei escutando aqui meus colegas falando, né? E quando a gente fala de manutenção, de entrega... eu fui uma pessoa que veio por essa entrega que o Costão faz, né? Eu sou de Goiânia, e aí todo mundo me pergunta como é que você veio parar no Costão, né? Nunca tinha vindo a Florianópolis, já conhecia só Balneário Camboriú. E eu vim justamente por esse atendimento, por essa conexão que o Costão traz, né? Eu falo que hoje no marketing, para a gente ter essa manutenção, a gente simplesmente vende aquilo que a gente entrega. É tão simplista falar isso e ao mesmo tempo é tão difícil, porque envolve um cuidado, um carinho com o que você está fazendo, né? Então, assim, desde o cuidado de escolher que não são modelos, que a gente usa nas campanhas, todo mundo acha que são modelos, mas eles não são modelos. São famílias reais que vivem o Costão e a gente brinca que eles emprestam a imagem deles para a gente fazer um clique, para a gente fazer um vídeo. Então, a gente tem esse cuidado desde ali do iniciozinho da campanha, sabe? Que é realmente vender o que é entregue. Porque acho que quando você cria uma expectativa muito grande no cliente, você corre o risco também de frustrá-lo, né? Isso vai fazer com que ele nunca mais volte no seu hotel. Então a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, falar, olha, cliente, é isso aqui que eu consigo te entregar. Se você está buscando isso daqui, vem para cá, vem viver isso com a gente. E hoje a gente tem muito isso no nosso DNA, né? Então o Costão ele tem muito essa veia de pessoas, essa veia da hospitalidade, uma coisa que começou lá desde com o fundador, né, com o Dr. Fernando e a Dona Yolanda. Então a gente mantém essa raiz até hoje, assim. Até a Goiana já pegou toda essa hospitalidade catarinense para poder trazer para o dia a dia. Que legal. Eu até queria fazer... Pode falar. Não, eu ia dizer que lá em Reservas a gente fala que nós temos o poder de gerar felicidade, né, nas pessoas, mas... Eu digo cuidado, porque quanto maior a expectativa, maior pode ser a frustração. Então a gente tem que atentar aos detalhes e cuidar que o básico bem feito é muito importante, né? Sim, e assim, eu brinco que a gente só quer ser a opção preferida do cliente. A gente não quer ser o melhor. A gente não quer entregar mais do que todo mundo. A gente só quer ser ali o seu hotel preferido, o seu resort preferido. Porque tudo que é preferido... é porque ele te traz uma conexão, ele te traz uma lembrança, né? Eu brinco que o meu restaurante preferido, ele é pequenininho, é um restaurante de bairro, mas quando eu vou lá, eu tenho aquela conexão do tipo, me lembra a comida de mãe, a comida da minha avó, sabe? E me traz tantas lembranças boas que ele é o meu preferido. E se eu tiver na cidade, é lá que eu vou. Não é porque é o melhor, sabe? Então, é uma coisa que lá no Costão a gente tem muito isso, sabe? A gente precisa ser a escolha e ser o resort preferido para o nosso cliente, né? Que vai fazer ele realmente voltar. E é muito simples, assim, é o bom dia, é o que a Denise falou, é o feijão com arroz, é dar o bom dia e tá ali presente, olhando no olho do cliente. Não é dar aquele bom dia passando, mexendo no celular. É olhar e falar bom dia, assim, ou seja, bem-vindo, a gente estava te esperando. E é isso que vai transformar a estadia do cliente. E o de criar a conexão, ela não somente quando o cliente ele chega, né? E sim até na venda. Eu sempre brinco assim, eu falo com os vendedores. Quando o cliente liga pro hotel e diz assim, eu quero comprar um pacote pro Natal.
Antes de você falar que vai ter Zezé de Camargo e Luciano, que vai ter show não sei do que, pergunta onde é que ele passou o Natal. Qual foram as experiências que ele teve? Quais experiências que aconteceram positivas, até negativas? Pega esse histórico e no final diga para ele, olha, você fechando o Natal conosco é um presente que você está dando para sua família. Dê esse presente para sua família. Faça essa conexão, não só na entrega, mas também nesse primeiro contato também. Essas conexões lá para nós são muito importantes. Começaram como um treinamento, né, de vendas, e ouvir o cliente, você entende a linguagem que ele te ajuda nas técnicas de fechamento, mas mais que isso, você consegue neutralizar e já gerar uma expectativa, né? Se imagine aqui conosco. Então, isso é fazer essas conexões. Mas, gente, olha só, a gente está falando aqui desde o pousadeiro até o resort, que é vocês... Como que a gente faz para dar aquele primeiro passo? Porque quando vocês trazem essa realidade de a minha equipe é capacitada para isso, a minha equipe... Existe uma capacitação, existe um treinamento, existe um processo já definido. E o pequeno empresário que está iniciando agora, está dando esses primeiros passos no marketing, ou que ele quer saber como melhor estruturar o marketing dele, como que ele faz para inspirar esse colaborador a ter essa visão, ou como que ele faz para dar esse primeiro passo no marketing e entender o cliente? Bom, até comentávamos isso, né? Por onde iniciar, e eu penso que a primeira coisa é você conhecer o teu público interno, né? Conectar com as histórias internas que você tem. Ouvir seus colaboradores, entender sua equipe, de onde eles vêm, quais as ideias, quais as hospedagens, quais as experiências que eles já têm para que ele possa te ajudar nesse processo. E aí sim você contar a história do teu empreendimento a ele, né? Porque as pessoas, elas são contratadas por habilidades técnicas, mas elas precisam acreditar, confiar no teu produto, no teu propósito, porque a pessoa só vende o que ela compra. Então, comprar a tua ideia, criar essa conexão, contar o quanto é importante, porque isso é uma coisa que a gente faz muito lá no grupo, para que falem para os nossos hóspedes que todos eles são importantes, assim como todos os nossos colaboradores. Então, primeiro conectar as ideias, as experiências e as histórias internas, para depois levar uma história externa e analisar mercado e sair criando, né? Primeiro no papel e dentro de casa. E eu acho que ser exemplo, né? Porque a gente lidera pelo exemplo. Então, se você está ali começando, você tem que ser o exemplo para quem está ali te olhando e quem está naquela luta com você, né? Que quer crescer com você. Então, acho que é uma caminhada lado a lado. Vai muito disso que a Denise falou, da gente escutar e aprender com quem está ali no front, porque eles conhecem o cliente mais do que a gente. Eu sempre falo isso pro marketing, assim, time, vamos lá na recepção e vamos entender qual que é a dor. Porque eles estão ali na frente com o cliente, então eles sabem da dor real. A gente tem a dor imaginária, né? O marketing comercial, a gente tem a dor imaginária. A gente acha que foi assim, mas a gente tem que liderar pelo exemplo. Porque se a gente não faz, se a gente não está ali vestindo a camisa, se a gente não está ali atendendo com amor, você não consegue passar isso para que as pessoas sigam. E lá no Costão isso é muito forte, porque assim, a gente vê o Dr. Fernando até hoje na ativa, até hoje com cuidado, sabe? Ele passa pelo outdoor e fala, Fabiola, a gente precisa melhorar isso, a gente tem que fazer isso. Então assim, nossa, é uma inspiração. E às vezes você faz uma coisa pensando, vou fazer isso daqui porque ele vai gostar, ele vai ficar feliz. Às vezes a gente tem uma entrega, e eu sempre falo muito isso para Daniela Rocco, que é a minha diretora, né? Que às vezes ela tem uma meta e às vezes ela está preocupada e ela divide aquilo com a gente e a gente vai embora naquele pensamento, nossa, eu preciso entregar isso daqui pela Dani, eu não posso deixá-la na mão. E é muito engraçado que você sai até do âmbito da empresa, né? Porque você cria um vínculo com a pessoa, né? Você vai criando aquele vínculo ali com a pessoa, quando você vê, você tem um vínculo com a marca e já transcendeu, então você já é aquela marca. Eu acho que para quem está começando, tem a oportunidade de criar aquilo da forma como ele quer ser visto, como ele quer ser lembrado. E é muito mágico. Eu ainda não tive essa oportunidade de ter o meu negócio, de começar ali com o meu sentimento e tudo, mas eu creio que deve ser muito mágico hoje para os nossos fundadores, né, Antônia? E depois de tantos anos,
olhar e falar, nossa, comecei aqui e agora olha como que tá esse empreendimento. É sobre isso, né? As pessoas lembram o que você fez por ela, não o que você falou, né? Então, é isso. E os pequenos, né? Vamos dizer assim, seja uma pequena pousada ou pequeno hotel, eu sempre, até foi uma fala bem bacana da Fabiola ali no painel, tudo já, eu brinco que tudo já está sendo feito ali fora. Então verifica o que está funcionando e replica nas tuas proporções. Né? Então você vai lançar, como a gente citou o exemplo aqui do pacote de Natal que eu citei antes, né? Então se eu tenho, o que eu posso fazer que de repente o Costão, Fazenda, Vila do Farol está fazendo, e claro, eu vou adequar no meu planejamento, no meu orçamento, porque eu acho que é isso, é buscar, né? O seu Pedro, ele sempre fala, o seu Pedro, que é um dos fundadores do hotel e é o sócio administrador, ele fala assim, Toninho, ele me chama de Toninho, ele assim, tem que buscar e ter gestão. Né, e o resultado virá. E tem que buscar sempre, que é o que a Fabiola comentou aqui agora. Às vezes é um simples outdoor, às vezes é uma foto que tem que ser alterada. Então é começar pelo básico, sabe? É ter um site bem, né, bem bacana, é ter uma rede social. Eu acho que é o pouquinho, e quando ele vê, ele tá gigante. Uma das frases, já que falamos dos nossos fundadores, do nosso fundador, que até é impressa, está na nossa missão, e a gente fala muito com os nossos colaboradores, tem sempre um jeito de fazer melhor. Para tudo, né? E às vezes não é nem dentro de casa, é olhando os nossos vizinhos, os nossos concorrentes, o nosso mercado local. Então, tem sempre um jeito de fazer melhor. Nossa, e ouvindo vocês falarem aqui, me veio também uma frase na mente, que é: vista a camisa da empresa, tenha a mentalidade de dono. Quando a Fabiola traz esse... Poxa, eu não tenho meu negócio, mas quando eu vejo como estava e como está, isso é a mentalidade de dono. É isso que as empresas buscam para operar. São pessoas de atitude, são pessoas que têm um propósito e que querem realmente fazer aquilo. E vem muito da cultura da empresa. É como você falou, eu faço algo já pensando no meu fundador. E é aí que entra essa cultura, o propósito que você está lá. Então, é muito do que se conectou hoje. Eu falo que o Encato aqui é um MBA em 3 dias, né? Quem participar, e totalmente gratuito. Então, vamos frisar aqui. Quem não teve a oportunidade de prestigiar em 2025, pode se programar para 2026, porque feras como esses 3 aqui sempre sobem no palco. E totalmente gratuita a programação. Puxando o gancho que o Antônio falou, no painel comentávamos dos nossos associados que ainda não tem site, né? Que a gente tem uma porcentagem pequena, mas ainda a gente tem. Então, aqui também é um ambiente que buscamos profissionalizar, iniciar junto, né? A gente dá esse suporte porque até um tempo atrás ainda se falava num negócio que não estava na internet ou num site ou numa rede social. Hoje esse negócio não existe, né? Não tem. Quem não está no digital, ele não existe. E até conectando a isso, falando um pouquinho de digital, inteligência artificial. Em época em que tudo se conta histórias ou se entra em vibes ali de memes e dancinhas, como é contar boas histórias competindo ou tendo o apoio da inteligência artificial? Isso existe ou as histórias realmente são mais reais das vividas pelos hóspedes? A tecnologia ela facilita, ela acelera, né? Ela auxilia nos processos, ela gera dados, mas a história ela não está num clique, né? Ela tá por fora disso. Então, a nós da hospitalidade cabe entender, cabe ser sensível ao que não está escrito, ao que não está dito. Então, utilizar isso como forma de acelerar o negócio é importante. Você ter a automatização, você ter o teu agente de inteligência artificial te ajudando na tomada de decisão, mas a história mesmo acontece na entrega, no offline, no pessoas para pessoas. Você trouxe esse tema e eu estava ontem no Fórum E-Commerce. E tá todo mundo muito preocupado, como é que nós vamos usar a inteligência aqui agora, como nós vamos trazer isso para o atendimento. Existe uma preocupação
da nossa central de reservas, né? E aí, vai tomar o nosso lugar, vai atender no meu lugar? Como que a gente vai se comportar com isso? E eu vejo muito que ela veio para nos ajudar, para nos apoiar, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela tá dando uma oportunidade da gente, como gestor, ter presença com os nossos colaboradores, que hoje é algo que é muito difícil, a gente conseguir realmente estar presente com as pessoas, né? E ela vai nos permitir também sentir, porque a gente está o tempo todo ali fazendo, e às vezes a gente não tem tempo de sentir a dor do colaborador, sentir a dor do cliente. Então eu vejo que ela vai nos apoiar, mas ela não consegue ainda fazer o que o ser humano faz, né? A gente hoje tem o chatbot, a gente já está usando algumas formas ali, ajuda num copy, né, para rede social, num copy para site, para um blog, mas o sentimento está ali dentro do colaborador que vive aquela experiência. Então, se ele vai estar falando de natureza, ele tem que fazer a trilha do costão, ele tem que sentir aquela energia para ele conseguir transcrever aquilo para o papel. A inteligência pode deixar mais bonito, né, colocar palavras mais bonitas, mas o sentimento vem da pessoa que viveu aquilo dali. E a gente consegue contar isso para as pessoas. Então, a Denise falou muito bem da importância de estar no site, a gente tem que estar em todos os canais. Mas a gente vê o WhatsApp, que é uma ferramenta agora que vem crescendo assim absurdamente. E vem trazendo para a gente que é de marketing um custo, às vezes, até menor do que investimento em mídia paga, né? Então, porque aí você paga por clique e não pelo lead que você tem que trazer. Então a gente está vendo uma mudança de cenário, né? E o Fórum E-Commerce ontem falou muito sobre isso, sabe? De como que a gente pode trazer essa inteligência a nosso favor e de como está tendo uma inversão, né? Como as pessoas estão indo para o offline. Então a gente está vendo a revista voltando, a revista impressa em papel, e que bom, porque é uma forma que você tem ali de ver aquilo dali sem estar conectado o tempo inteiro. E aí nós, hoteleiros, vamos ter que contar essa história junto. Então, até brinco, a gente que tem os nossos mascotes, né? Será que nós vamos voltar para a época do gibi? Vamos montar um gibi para as crianças lerem com os mascotes? E isso é criar uma experiência, porque às vezes a criança nunca teve contato com o gibi, ela vai no seu hotel e ela vai ter pela primeira vez, né? Na nossa época era super comum, hoje em dia nem tanto. Então, acho que vão ter várias formas novas aí da gente encontrar esse cliente e se conectar com ele. Eu acho que ele vem, a IA aí, ela vem realmente para otimizar o processo, né? Eu tive no começo do ano fazendo um intensivão de uma semana na ESPM em São Paulo. Tu faz uma campanha de marketing de vendas em uma noite, assim, absurdo. Só que ela não pensa, né? Tu tem que ter alguém por trás que vai idealizar, vai traçar ali os objetivos, vai botar público-alvo, tudo. Então, eu penso que hoje ela vem para otimizar, e entra o que a Fabiola bem pontuou, que é a questão de otimização de custos também, né? E aí cabe nós como marketing visualizar isso. Eu estava falando, por exemplo, agosto para nós, o que funciona, só fugindo um pouquinho, rádio funciona muito para nós, divulgação, e há um tempo atrás tu falava em rádio, a gente não botava nada. Hoje essas datas, buracos que a gente coloca nas cidades próximas, telefone ligando, olha, eu acabei de ouvir na rádio, né? E também eu acho que é um desafio nosso de aí preparar pessoas para utilizar essas ferramentas, né? Então eu ter dentro da minha equipe quem é que sabe usar, quem é que tem um perfil de utilizar, né? Então essa nova geração aí, né? Hoje eu brinco, da minha equipe de marketing lá, eu tenho 2 profissionais que cuidam das nossas redes sociais e influencer. E por coincidência, até um casal, eles começaram como menor aprendiz e eles têm 18 anos cada um. E estão fazendo um trabalho assim sensacional. E são essas pessoas que vão estar tocando à frente de um projeto de inteligência artificial e tudo mais. Mas eu penso que esse é o caminho, sim. Porque na realidade a memória não está no clique, né? Ela está no que toca o coração, está na experiência, mas a gente vai precisar pessoas alinhando essas experiências, melhorando as experiências digitais. Só que ela tem que estar alinhada na expectativa, né? Do produto, do cliente, tem que ter alinhamento. E até falando nisso, na questão de marketing, né? Existe também a hotelaria, a gente em especial ali sabe que tudo são números. A gente precisa entender o que realmente gera valor.
E como medir o poder do encantamento? Como o encantamento gera valor? Existe algum indicador que vocês conseguem trazer ou para levar esse dado para o hoteleiro, saber o que ele pode observar para entender aonde está realmente gerando valor no marketing dele? Nós até falamos disso no painel, acho que a Fabiola foi bem incrível e completa na resposta dela, até vou deixar isso, mas para nós é medido na índice de reputação, não tanto de área média, mas índice de recompra, né? Eu sempre digo que o cliente satisfeito, ele volta e não volta sozinho, ele volta acompanhado. Então, você monitorar o que está dentro de casa, você monitorar da onde vem o teu cliente, para que você possa alinhar essas experiências de encantamento, é isso, né? Eu acho que no hotel, no Costão, a gente mede NPS, né? Que daí a gente consegue ver como é que está sendo de fato a entrega na ponta. A gente tem para online, a gente gosta muito de mensurar ali os engajamentos, né, nas redes sociais, porque a gente fala que não é só ter um perfil grande, a gente realmente precisa ter um perfil engajado. O que vale realmente é quantas pessoas estão ali com você, que está curtindo, que está comentando, que está enviando o seu conteúdo para outras pessoas. Então, isso é o que vale, né? Então, a gente adotou até algumas políticas que hoje a gente não trabalha mais, porque a gente viu que acabava que trazia alguns públicos que não era perfil do hotel. Às vezes você faz um sorteio com um influencer, né, Antônio? E aí ele não é o perfil e não adianta, porque você está crescendo um número ali que é fake. Ele não está engajado com você, ele está ali só para poder participar daquele sorteio. Terminou o sorteio, ele vai embora. Um exemplo para nós é micro-influencer. Os grandes influencers não têm tanto engajamento com o nosso público quanto o micro. E eu sempre digo que às vezes viralizar na internet não te traz uma venda, né? Nós tivemos um vídeo que 150 mil visualizações em poucas horas e eu não tive venda. Então, até que ponto eu digo, seguidor não é cliente, não é reserva feita, não é venda. Tu tem que ter orgânico, tu tem que ter uma base trabalhada, tu tem que fechar, conectar e engajar, né? Justamente. Eu brinco que eu sou seguidora de vários hotéis, que é um sonho para mim. Um dia, se Deus me ajudar, eu vou conseguir visitá-los, né? Mas eu não sou a cliente desses hotéis. Eu tô ali olhando, eu tô ali admirando, sabe? Gosto do feed deles. Então, tem muito isso mesmo em rede social. Isso que a Denise trouxe é muito importante. A gente tem micro-influenciadores que trazem um retorno para o hotel maravilhoso. Às vezes você tem influencers ali de 15 mil. A gente fez uma temática de corrida no hotel e a gente trouxe um influencer bem pequeno aqui da região. E foi um case para nós. Um case porque ele era muito forte no YouTube, mas tinha 15 mil seguidores. E pra gente, hoje, no tamanho que a gente tá, a gente falou, vai ser irrelevante, né? Não vai ter diferença e tal. E o influencer chegou, começou a postar o conteúdo, e um conteúdo bem diferente, porque o nicho deles já é acordar cedo, já ver o nascer do sol, já fazer uma trilha matinal, sabe? E começou a postar conteúdo e tudo, e aí subiu a Valéria da Central de Reservas e falou assim, Fabi, o que tá acontecendo? O telefone não para. Eu falei, oi? Peraí, deixa eu ver o que a gente fez hoje aqui de diferente. E era um influencer que estava na casa. Então a gente falou, cara, a gente pode, às vezes, pegar um influencer por nicho, de acordo com a temática, e aí a gente já consegue fazer virar esse jogo. E como você falou, o micro-influencer também tem um público que segue ele porque realmente segue o que ele faz, o que ele indica. O grande influencer, muitas vezes, ele também já tem seguidores só porque olham, como a gente nos grandes hotéis, né? Mas eu acho que você ainda tem alguns grandes que vale, sim, sabe? Sim. A gente tem uns 2 ou 3 ali que quando eles vão no hotel, assim, realmente mudam o patamar, sabe? Mas aí você vê que já tem um profissionalismo também, sabe? Desde a criação de conteúdo, então você tem que fazer uma reunião de briefing com eles antes, para poder alinhar a entrega, alinhar a expectativa, porque também não adianta eles agradecerem muito, e aí o cliente vem, e aí fala, mas não foi tudo isso aqui que eu vi lá com o influenciador X, né? Então a gente tem que alinhar essa expectativa também, para que ele realmente demonstre aquilo que o hotel entregue, porque eu brinco que o celular a gente já aceita tudo, né?
tudo pode. E aí a gente sabe que como hoteleiro não é que tudo pode, a gente tem os nossos limites, né? E essa situação dos influencers, eu acho que houve uma época, primeiro começou com blog, depois youtuber e tal, e eu acho que uma coisa que a gente fazia muito era muito segmentado, né? Então você tinha muito aqueles influencers que eram só de viagens, só de hotel. E eu tenho um case muito legal, que foi até uma ação comercial mesmo. Nós temos uma agência aqui da Grande Florianópolis, que ela fez uma parceria com uma influencer aqui da cidade, ela deveria ter na época 100 mil seguidores. E é uma doceira. E aí ela fez uma ação tão legal que era assim, ó, a influencer, ela foi a garota propaganda do pacote, eram 2 diárias, entrava no domingo e saía numa terça. E na segunda noite do pacote, todo mundo que tivesse comprado o pacote com essa agência teria acesso a um buffet de sobremesa exclusivo dessa doceira. Eles venderam em torno de uns 230 apartamentos. Olha. Foi absurdo, assim. E tu vê, foi a força dessa doceira que trouxe, que criou um pacote temático, criou um evento temático. Olha a disruptura do que a gente faz, né? Então, como tem coisa que, né, e cada vez mais a gente recebe, né, muito influencer e acho que também vai muito de alinhar com eles, é o que a Fabiola comentou. Hoje, indiferente se é um influencer que tem... Nós estávamos agora com a Karina Bach, que tem 10 milhões de seguidores. É reunião de alinhamento, sim. Tipo, ó, hoje nós precisamos que a parceria ela seja nesse formato, esteja, né, tantos stories, o feed. Até para a gente conseguir mensurar, né, se realmente aquilo ali teve retorno ou não, né? São números, né? Independente do que for uma parceria, ela envolve também... Tem que ter retorno. Números, tem que ter o retorno. A gente já está bem adiantado agora, porque afinal de contas, falar sobre marketing é algo que a gente pode passar aqui um dia inteiro conversando. Mas eu tenho uma pergunta em especial para fazer por curiosidade mesmo. Eu acho que as pessoas também vão ter essa curiosidade, que é comunicar com as crianças. A gente está falando aqui com 3 empreendimentos e uma grande maioria agora também atende um público muito familiar. E a gente sabe que as novas redes sociais, em especial aí TikTok, né? Não só o TikTok tendo um público infantil, mas contar histórias para crianças também. Criança está se tornando um novo comprador, até pelos mascotes, né? Afinal de contas, os mascotes engajam muito com as crianças. Como que é essa relação com o público? É produzido conteúdo para as crianças? Bom, lá no hotel a gente tem a jornada Kids, né? Já é colocado no papel. Se tiver essa aceitação, vamos por esse caminho. Se não tiver, vamos por esse caminho. Muita conversa. E realmente hoje nós temos uma linha de comunicação direcionada para o público infantil. Então, nós já fazemos as nossas campanhas pensando que o nosso comprador é o Kids. Eu tô pedindo isso por quê? Porque eu tenho filho, né? E normalmente quem monta, quem diz eu quero ir para tal local, mãe, é ele. Eu costumo dizer que o meu objetivo sempre é atendido quando eu vejo, a gente até tem um vídeo de um check-out, assim, a criança correndo atrás no carro, assim, o pai saindo do estacionamento. Por que eu não posso morar nesse lugar? Eu quero morar aqui. E eu falo, esse é o meu objetivo, né? Eu quero morar nesse lugar. Então, tá dando certo. Eu acho que a criança, ela é sim a definidora de compra ali, né? Acaba que o pai e a mãe, eles vão onde tem entretenimento pro filho, né? E no Costão, a gente cria até temáticas para esse público. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de atender desde o pequenininho ali, 2 aninhos, 3 aninhos, até o já que tá ali com 14, 15, que é mais difícil, né? Porque você tem que ter uma programação mais exclusiva para eles, é um outro tipo de entretenimento. E aí a gente tem a nossa equipe de recreação, que a gente chama de Gralha Azul, que é comandada pelo Daniel Sardinha, e eles realmente dão show. Então a gente tem uma programação ali até 6 anos, depois até 12, outra para os teens, porque é muito diferente. A gente envolve esporte, a gente envolve gastronomia para os pequenos poderem ali montar os seus bolinhos e tudo. Então a gente tenta levar um pouquinho de cada experiência para esse público, né? E a gente comunica isso dentro da nossa jornada, ali dentro da nossa régua de relacionamento com o cliente. Então a gente conta um pouquinho para ele da estrutura do hotel, depois a gente fala um pouquinho de entretenimento, e aí acaba que a gente vai mostrando o que tem para cada público, né? A gente também tem os nossos mascotes, no meu caso são 6.
Oxi! Nós estamos até remodelando, né, eles, assim, trazendo um formato novo, que são os Toy Arts, que é o modelo Disney, né, os cabeções maiores e tudo, para que a equipe de entretenimento consiga vestir essa fantasia e atuar com essa fantasia. Então, a gente teve toda essa preocupação para a construção. Eles estão aí para ser lançado agora para agosto. Então, tão lindos, lindos, lindos. Cada dia eu tenho um preferido, né? Que cada dia você gosta mais de um. Você fala, esse tá lindo, agora não, agora eu gosto mais desse. Mas para poder comunicar realmente com esse público infantil, e não só com o infantil, porque eu falo que todo adulto foi uma criança. É muito engraçado que nessa construção a gente volta a ser criança. E então, assim, acaba que você vai comunicar tanto com a criança quanto com o pai. Porque o pai, você fazer o filho dele feliz, ele tá feliz, sabe? A gente fala que é um tiro certeiro, né? Vamos fazer a criança feliz, que o pai e a mãe vai sair daqui, ó, agraciado. Ali no Fazenda tem a questão da programação, né? A gente tem investido muito em shows temáticos. Toda noite tem um show temático agora, que a própria equipe de recriação, os fazendásticos, eles produzem. Então tem aí o nosso Avatar, tem o nosso show Disney, né? Tem o Fazendaville, que é o personagem do Gasparinho, que ele é um super-herói, tal. Então, e isso tem funcionado muito bem, né? Então, trazer essa tematização até a nível mundial para dentro do Fazenda, mas com o roteiro e apropriado para o nosso tema, né? Para nossa proposta. Tem a questão estrutural, né? Hoje nós temos, vamos começar a partir de janeiro a construção de uma piscina gigantesca, que a ideia é fazer com foco nessas crianças menores. Então a questão estrutural ela tem que também adequar, já pensando nesse cliente. E aí vem o que a gente comentou da comunicação, né? Então quando eu vou fazer um vídeo institucional, um vídeo comercial para férias de julho, eu já acabo mostrando mais essa programação infantil. E onde eu vou mostrar, por exemplo, ano passado um case muito legal, ano passado, ano retrasado, bombou o filme, aquele desenho, Patrulha Canina. Então, a nossa divulgação de julho, a gente fez dentro dos cinemas, no trailer de abertura de Patrulha Canina, em Santa Catarina e Paraná. Então, a gente comunicou, porque quem estava vendo o filme era a criança com os pais. Então, aí, divulgar, né? Já focar nesse segmento. E o Fazenda Escola, que ainda a gente tem que estar atento à rádio, a trailer, a outdoor, a mídia offline, a folheteria, porque tem lugares no estado que eu passo e eu olho e tá lá o Fazenda. Então é isso, é muito plural. E poder estar hoje num painel com eles ainda assim, né, gratuito, isso é muito incrível. Verdade. Gente, chegamos ao fim, precisamos finalizar, mas assim, a gente vai ter outras oportunidades para continuar esse bate-papo. Eu tenho certeza que o Conexões ABH vai além fronteiras também, vai sair não só no Encato, mas em muitos outros locais, para continuar inspirando o hoteleiro. Então, muito obrigado e deixem a sua mensagem, cada um a sua mensagem final aqui, inspirando o hoteleiro a não só vender quartos, mas a contar boas histórias. A minha mensagem é isso, é sobre conexão, porque as pessoas não vão lembrar do que você disse, mas vão lembrar do que você fez para elas. Então é sobre isso, dedicar um pouco mais sempre em cada hospedagem, em cada hóspede, em cada história que se conecta com o nosso hotel. A mensagem que eu vou deixar é sobre presença, né? É ser presente ali com o seu hóspede. Não adianta só estar no mundo online ou só estar no mundo offline e não estar ali presente de coração mesmo com o seu cliente quando ele chega. Então, vamos estar mais presentes com os nossos hóspedes e vamos dar mais carinho para todos eles. E a minha é de criar memórias, né? A gente poder proporcionar aos hóspedes eu sempre falo, né? A venda por si só, você trabalhando, ela vai acontecer, né? Você trabalhando, buscando. Mas é você proporcionar as boas memórias para que esse cliente volte, ele indique. E é isso. Conexões ABH fica por aqui.